Você provavelmente cresceu ouvindo que as bactérias eram as nossas inimigas e a gente precisava lavar as mãos para matar as bactérias, desinfetar a casa para matar as bactérias, tomar antibiótico para matar as bactérias. Mas, se elas são nossas inimigas, então me responde uma coisa. Como que hoje em dia existem tantas pessoas que pagam caro nas farmácias para suplementar uma cápsula cheia de bactérias? Isso parece estranho, não parece? Será que essas bactérias são realmente benéficas, são realmente boas para nós? Será que elas realmente vão fazer uma diferença na tua saúde intestinal? Será que todo mundo deveria suplementar? Hoje nós vamos voltar mais de 100 anos no tempo para realmente entender quando que essas bactérias foram descobertas e o que a ciência realmente entende e sabe sobre os probióticos. Mas eu já te adianto uma coisa, quando você sair desse vídeo, você já vai sair pensando, caramba, aquela pergunta de qual é o melhor probiótico nem faz tanto sentido assim. Durante centenas de anos, as pessoas conviviam muito com as bactérias sem nem saber que elas existiam. As pessoas adoeciam, as comidas estragavam, as epidemias aconteciam, mas ninguém sabia o real motivo por trás disso. Foi apenas no século XVII que Antoine, acredito que é assim que se fala, começou a observar as primeiras bactérias em um microscópio. Mas foi depois de 200 anos que a gente começou a entender que alguns micro-organismos causavam doenças. E é aí que entrou aqueles dois caras, o Pasteur e o Robert Koch. Eles demonstraram que determinadas bactérias eram sim responsáveis por causar algumas infecções, e isso foi uma grande revolução na época. E graças a essa descoberta começaram a surgir várias práticas que salvaram milhões de vidas. Uma delas é a pasteurização, a esterilização, as vacinas e, mais tarde, os antibióticos. E com isso, acabou criando-se uma associação muito forte, porque as pessoas entendiam que bactérias eram sinônimo de doença. E essa ideia fazia sentido naquela época, mas estava incompleta. Em 1908, um cientista chamado L. Metchnikoff, acho que é assim que se pronuncia, ganhou um prêmio Nobel pelas suas descobertas sobre o sistema imunológico. Mas ele também ficou muito famoso por uma descoberta muito curiosa. Ele observou que os camponeses que moravam na Bulgária consumiam leite fermentado e que pareciam viver mais do que a média da população. Ele imaginou que aquelas bactérias presentes no leite fermentado poderiam diminuir a ação de algumas bactérias intestinais que produziam alguns componentes potencialmente tóxicos. Hoje em dia a gente sabe que essa hipótese era muito simplificada, porque a longevidade ela depende de diversos fatores, e não apenas da microbiota intestinal. Mas, sem parar por aí, esse cientista ainda fez uma outra pergunta. Será que algumas bactérias não serão benéficas, não são umas bactérias boas? E foi esse conceito que mais tarde tornou-se o que a gente chama de probióticos. Enquanto você assiste esse vídeo, existem mais de trilhões de micro-organismos que habitam o teu organismo. E a maior parte deles mora no intestino grosso. E hoje a gente chama essa turminha que vive no intestino grosso de microbiota intestinal. Essa microbiota ela é composta por bactérias, fungos, vírus, arqueias e outros micro-organismos que convivem conosco desde os nossos primeiros momentos de vida. Durante muito tempo, a gente acreditava que esses micro-organismos eram passageiros. Porém, hoje a gente sabe que eles participam de vários processos muito importantes no nosso corpo. Como, por exemplo, a fermentação de fibras alimentares, produção de metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia curta, síntese de algumas vitaminas, manutenção da barreira intestinal. É importante de destacar que muitas alegações referentes à microbiota ainda estão sendo investigadas. Há muitas pesquisas promissoras que envolvem o metabolismo, saúde mental, mas nem tudo que circula nas redes sociais já está comprovado em seres humanos. Uma analogia muito útil que eu gosto de trazer para os pacientes é de imaginar o intestino como se ele fosse um jardim. Esse jardim tem diversos tipos de flores, e quanto mais diversas essas espécies de flores, melhor esse intestino vai estar. Porém, se ocorre um desequilíbrio, como o aumento de determinadas flores e a diminuição de outras, pode acontecer algum desenvolvimento de algumas doenças, algum desequilíbrio, como a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, a disbiose e entre outras condições intestinais. Mas afinal, Nutri, o que é um probiótico? Os probióticos são micro-organismos vivos, e quando administrados de forma adequada, eles conferem alguns benefícios à saúde do hospedeiro. Essa definição parece muito simples, mas cada palavra importa. Por exemplo, eles precisam estar vivos quando forem consumidos.
precisam ser consumidos em quantidade suficiente para que causem algum efeito. E o terceiro e mais importante, eles precisam ter uma comprovação científica forte para serem consumidos. Ou seja, nem toda bactéria é um probiótico. E é por isso que existem tantas perguntas que não fazem muito sentido. Quando uma pessoa pergunta qual é o melhor probiótico, é a mesma coisa que perguntar qual é o melhor remédio. Depende para quem, depende para que condição. Não existe uma resposta-chave. Existem milhares de bactérias diferentes e que contêm características próprias. E isso nos leva a um conceito muito importante. A gente consegue diferenciar elas por cepa, gênero e espécie. E como os probióticos funcionam? Bom, a maioria das pessoas acha que quando você consome um probiótico, esses micro-organismos vão permanecer vivos ali para sempre. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Grande parte das cepas vão permanecer no intestino apenas em determinado tempo. Mesmo assim, durante esse período pode acontecer alguns efeitos importantes. Elas podem competir por outros micro-organismos, por espaço e nutrientes. Elas também produzem algumas substâncias que podem inibir a capacidade de algumas bactérias potencialmente prejudiciais e estimular a produção de muco e favorecer a barreira intestinal e entre outras coisas. E essa provavelmente pode ser a parte mais importante do vídeo. Os probióticos não são uma solução universal e não são para todo mundo. Hoje, existem algumas evidências que comprovam que o uso de determinados probióticos pode contribuir para a saúde da pessoa. Existem algumas cepas que vão apresentar benefícios a pessoas que têm síndrome do intestino irritável, outras para quem sofre com constipação. Por outro lado, para outras condições, como depressão, emagrecimento, doenças autoimunes, ansiedade, ainda não tem estudos científicos o suficiente para dar uma base sólida de que esses probióticos vão ter algum efeito nessas condições. Ou seja, é um campo muito promissor, mas ele ainda está em desenvolvimento. E é por isso que tu tem que ter muito cuidado quando chega alguém para ti e fala que probiótico resolve tudo. Muito cuidado mesmo. Será que todo mundo precisa consumir probióticos? A resposta é não. Não existe nenhuma evidência científica que comprove a ação benéfica do probiótico em uma pessoa saudável. Se você é uma pessoa que já faz exercício físico, bebe bastante água, busca consumir no teu dia a dia alimentos variados, legumes e verduras, provavelmente você já está dando uma saúde maior para o teu intestino, já está povoando ele com diversas bactérias boas. Isso não significa que os probióticos não sejam úteis. Eles podem fazer sentido quando usados em alguma situação específica, mas aí a gente considera o objetivo, qual a cepa e a qualidade das evidências. Bom, e depois de tudo isso, talvez você já tenha percebido que os probióticos são muito mais interessantes do que a publicidade costuma mostrar. Eles não são bactérias mágicas que você pode utilizar sem critério, sem orientação, mas também não são uma modinha passageira ou sem fundamento. Eles são ferramentas estudadas pela ciência e que podem trazer algum benefício em situações específicas, desde que a cepa seja adequada para o objetivo do paciente e seja estudada com comprovações científicas sólidas. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo não existe o melhor probiótico. Existe o probiótico certo para a pessoa certa, situação certa e evidência científica certa. E talvez outra maior lição seja que a tua saúde intestinal não começa na farmácia. Você pode muito bem começar diversificando a tua alimentação e tudo isso você pode fazer em casa, tendo orientação de uma nutricionista de saúde gastrointestinal. E se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa o seu like, isso ajuda o YouTube a entregar ele para mais pessoas. E já comenta aqui o que você achou e se eu te salvei de gastar um dinheiro desnecessário com probióticos que você nem precisa tomar. Um beijo da Nutri e até o próximo vídeo.